Olá, amigos e amigas. Espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz de Deus, que todos nós, possamos estar comungando, estar nos aproximando ou sempre buscando essa aproximação com o Criador, que cada um à sua forma, ao seu modo, claro, tendo como base o Evangelho, a moral do Cristo, cada um esteja buscando em si mesmo a sua melhoria pessoal, o seu aprimoramento como espírito imortal. Essa é a nossa rogativa inicial para mais esse encontro que está se iniciando, da obra Palavras de Vida Eterna. Hoje teremos o texto de número 112, capítulo de número 112, intitulado Diante da Justiça. Como sempre, Emmanuel traz um pequeno trecho do contido no Evangelho, e a partir desse trecho, desse versículo, ou parte de um versículo, ele apresenta as suas considerações, traz as suas orientações, o seu entendimento sobre aquele momento, sobre aquela passagem, né? Então, hoje, repito, 112, Diante da Justiça, e o trecho está no capítulo 5 de Mateus, versículo 20, que diz o seguinte: Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A gente sempre ouve falar sobre os escribas, sobre os fariseus, mas quem de fato eram essas pessoas? Essa denominação dizia respeito a quem? Né? O que essas pessoas representavam naquele período, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá na sua introdução, ele traz algumas informações acerca dessas figuras, né? Os escribas e os fariseus. E nós vamos trazer um pequeno trecho aqui, só para a gente ter uma compreensão melhor sobre cada uma dessas denominações, tá? Então, os escribas, lá no período do Cristo, era um nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, posteriormente, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, ou seja, partilhavam das mesmas ideias, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. E o entendimento de fariseus, eu não sei se a pronúncia está correta, mas do hebreu farush, que significa divisão ou separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendiam ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como de fato ocorreu, né? Então, e entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus. Ela foi fundada, teve como chefe Hilel, que foi um doutor judeu, nascido na Babilônia, aproximadamente entre 180 a 200 anos antes de Cristo. Tem uma nota que é importante
não confundir esse Léo, que fundou a seita dos fariseus, com o seu homônimo que viveu 200 anos mais tarde e estabeleceu os princípios religiosos e sociais de um sistema todo de tolerância e amor, sistema hoje conhecido por hilelismo. Então, trazer um pouquinho dessa compreensão histórica com respeito a essas duas denominações, essas duas castas, se é que eu posso falar assim, para que a gente compreenda um pouquinho quem eram essas figuras, né? De fato, eram figuras que estavam muito alinhadas, um protecionismo, né, exagerado em relação à lei de Moisés. Eles guardavam a lei, de fato eles faziam isso e tinham um fator importante, contudo, não abriam espaço para novas compreensões, era uma rigidez extrema ao ponto de fazer o que fizeram com Jesus, né? Então não precisa explicar nada mais além disso. A própria definição de fariseus trata de divisão, né? Então eles não estavam para unir, para agregar, para congregar, mas para impor as suas ideias. E assim a gente sabe conforme a história nos conta, né? Então vamos ao texto que diz respeito aqui a fala de Emmanuel. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, a lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Então, para dar o exemplo contrário ao que era pregado pelos escribas e pelos doutores da lei, os escribas e fariseus, o Cristo ele vem com uma conotação diferente, com uma interpretação diferente acerca da lei. Lei que ele veio complementar. Ele não veio derrogar, mas que ele veio complementar com o ensinamento do amor que ele deixou para a gente. Então, ele deu esse testemunho, né, diante da sua própria situação quando ali foi entregue aos seus verdugos pelo próprio apóstolo Judas, que em troca de algumas moedas e também outras ideias revolucionárias que fazem parte desse pacote aí, né, em que ele cede a esses apelos e entrega o Cristo para os soldados romanos, né? Então, o Cristo deu o primeiro exemplo aí quando ele foi entregue, quando ele foi dedurado por Judas, já não condenando a atitude do seu apóstolo, entendendo quais as dificuldades que já faziam parte da essência da personalidade de Judas, né? Então ele já deu o exemplo baseado nele mesmo, numa situação prática vivida por ele. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça, na esfera das próprias lutas. Importante esse destaque aqui de Emmanuel, né? A gente tem que entender o seguinte, não é o fato de a gente não, não fazer a crítica, de não, na verdade,
julgar ali a atitude do outro, no caso aqui essa atitude do Judas, né? Nós, no lugar do Cristo, certamente teríamos agido de um modo diferente, teríamos reagido, né? Mas o Emmanuel vem dizer que a gente não... que isso não significa o respeito, o amor pelo erro do outro, o perdão, que isso não significa que a gente deva caminhar sem justiça, que a gente não deva buscar exercer a justiça, né? Na esfera das nossas próprias lutas. Muito pelo contrário. Nós temos que lutar sim pela justiça, agora lutar de uma forma com base nos ensinamentos do Evangelho, né? Não é lutar com qualquer arma, mas é lutar com esse amor transmitido por Jesus, lutar com todas as nossas forças morais que porventura a gente já tenha adquirido, no sentido de que a justiça ela possa se dar aqui na terra também, né? Que ela não seja realizada apenas lá no âmbito espiritual, mas que ela também se dê no habitat que ora estamos, que é o planeta Terra. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor. No padrão de Jesus, nós não temos o padrão de Jesus. Reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que eu recomendo à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. O padrão de Jesus a gente sabe da elevação, né? Então, claro, mas não significa que a gente também não vá tentar alcançar isso, que a gente não haja, de certo modo, com compaixão pelo próximo que se equivoca em relação de alguma forma em relação a nós, né? Ou a qualquer outro que a gente tenha conhecimento. Mas o fato é que para a gente alcançar a personalidade que Jesus tem, isso vai demandar ainda algum tempo, né, para todos nós. O que não significa que a gente vai cruzar os braços e esperar que o tempo passe, já que nós somos imortais, e não fazer nada e não agir nada no sentido de trabalhar pela justiça, pela disseminação do amor, né? Repito, no habitat que horas fazemos parte, que é o planeta Terra. Se ofensas, pois, caírem em ti na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Esse é o objetivo, né? Quando nós alcançarmos, tivermos um coração mais puro, nós chegaremos à condição de poder nos compadecer do próprio agressor, seguindo a nossa rotina, o nosso trabalho, seguindo o nosso caminho. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. De fato, né? Quando a gente comete erros, comete equívocos e a gente já tem um pouco de consciência sobre a correção daquilo que devemos exercer, a nossa consciência já nos acusa. A nossa consciência já diz, tu agiu errado. E aí já nos imputa dá uma resposta positiva daquele erro que cometemos, né? Se dirigir até alguém, aquela pessoa que foi atingida pela nossa falha, que nós nos dirijamos a ele e esclareçamos os fatos e peçamos o perdão. Se o erro que eu cometi não afetou alguém diretamente, que eu tenha tido conhecimento, né, ou pelo menos que a gente não tenha tido conhecimento, de todo modo, quando eu perceber o equívoco, o erro, que eu haja com a minha própria consciência e não volte a repetir mais. Coisas simples da vida. Por exemplo, avançar um sinal na faixa vermelha, no sinal vermelho, sinal de trânsito. No momento você pode não afetar ninguém, não agredir ninguém, não atropelar ninguém. Mas em uma outra condição, você menos atento ou mais desatento,
você acaba que ferindo alguém, machucando alguém naquele momento. Então, estou citando apenas esse pequeno exemplo para a gente compreender que em um momento ou outro a gente pode falhar, cometer um erro, transgredir uma lei, sem com isso de imediato ferir ou machucar alguém. Mas não deixa de ser uma transgressão de uma lei. Então é isso que Emmanuel nos convida, que a gente consiga aprimorar os nossos conhecimentos, que a gente passe a ter o autoconhecimento, entender quem somos nós, fazer essa autoanálise cotidiana de acordo com o que Santo Agostinho nos pede, que ele exercia, né, para que a gente passe a se conhecer de fato, e quando cometermos os equívocos, que certamente os cometeremos, que a gente tenha serenidade e a humildade suficiente para corrigir tais erros, né? Então, meus queridos, minhas queridas, era isso que nós tínhamos para hoje. Pensemos nessa orientação de Emmanuel, nessa titulação aqui, diante da justiça, que a gente não cale, diante das injustiças, mas que a gente procure, dentro, repito, de preceitos ético-morais, agir para que a justiça ela possa se dar. Então, nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias. Que façamos, que coloquemos de fato em prática o que temos aprendido com essa doutrina tão maravilhosa, que consola, que nos abraça, que nos esclarece, que nos diz, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos erros e equívocos, que nos diz: segue, continua a tua caminhada. Tu errou agora, mas tu pode corrigir mais à frente. Né? Não pode voltar o tempo atrás, mas como disse Chico Xavier, pode começar agora e fazer um novo fim. Né? Um fim diferente do que nós estávamos habituados a fazer. Então fiquemos todos na presença do nosso Pai, do nosso Mestre. E até o nosso próximo encontro.